Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Marretando. Meu nome é Launelli e na aula de hoje nós iremos falar sobre empuxos ativos e passivos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu curtir, compartilhe com seus colegas e se inscreva no canal, tudo bem? Então vamos lá. Olha, primeiramente é importante a gente falar o que seria mesmo esse empuxo. O empuxo de forma simplificada, seria uma forças horizontais que atuam no solo. Por quê? Vamos pensar que eu tenha aqui isso aqui que está representando um pedaço do solo. Aqui. Quando eu tenho um pedacinho do solo que tá lá em algum ponto do seu interior, o que que nós vamos ter? Nós temos as forças verticais. Temos as forças verticais, mas nós também temos as forças horizontais, ok? Essas forças horizontais que vão atuar no solo serão os empuxos, tudo bem? Então, ok. Agora, só que existem basicamente dois tipos de empuxo. E esses dois tipos de empuxo que existem são o empuxo ativo e o passivo. Nós vamos inicialmente falar do empuxo ativo e depois do empuxo passivo. Então, vamos lá. O empuxo do tipo ativo, no geral, ele ocorre quando determinada estrutura é construída para suportar o maciço de solo. Tudo bem? Além disso, quando a gente tem um empuxo ativo, é o solo que exerce sobre a estrutura uma força de natureza ativa. Seria mais ou menos o seguinte, seria como se o solo estivesse empurrando a estrutura, que reage tendendo a afastar-se do maciço. Então, vamos ver aqui uns exemplos em que isso está acontecendo? Olha, nós temos aqui, por exemplo, uma contenção de um talude. E nesse caso, o que vai acontecer? Aqui eu vou ter o empuxo ativo do solo, que vai estar como se ele estivesse empurrando essa estrutura. Outro exemplo aqui, nós temos um muro do tipo gravidade. Por que ele é um muro de gravidade? Porque é o peso dele que está servindo para conter essa encosta. E aqui, essa encosta, obviamente, vai estar empurrando este muro. E ela vai estar empurrando esse muro e isso é chamado de empuxo ativo. Bora ver mais um exemplo? Aqui, nós temos mais um muro do tipo arrimo. E esse muro do tipo arrimo, ele trabalha por gravidade. Por quê? Porque é o peso próprio dele que vai fazer com que essa encosta não se rompa. E aqui, como ela está contendo a encosta, o que vai acontecer com o solo é que esse solo vai também empurrar nosso muro de gravidade. E isso nós chamamos de empuxo ativo. Ok? Aqui nós temos também uma prancha, uma cortina de estacas do tipo prancha. E nós temos também um outro exemplo aqui, que seria um muro de flexão. Por que é um muro de flexão? Porque ele é do tipo gravidade e trabalha por flexão. Então, vamos ver direitinho aqui, seria o mesmo princípio. Esse solo ele tá atuando
empurrando esse muro de flexão do tipo gravidade. Mas, além do esforço horizontal, nós temos também um esforço aqui do tipo vertical. E aí, o que vai acontecer? Em torno do nosso eixo de rotação, vai ter uma força aqui, provocada pelo impulso ativo, e também vai ter outra força aqui, provocada pelo peso do solo. Esse impulso ativo tende a girar seu muro nessa direção. E já a força vertical tende a girar o muro na outra direção. E o que vai acontecer é que uma vai anular a outra, e aí o momento resultante vai ser zero e essa estrutura estará em equilíbrio, tá bom? Então, agora que a gente já falou do ativo, nós vamos também ter que falar do empuxo passivo. E o empuxo passivo funciona de qualquer forma. No empuxo passivo, ao contrário do ativo, a estrutura ela é empurrada contra o muro. Enquanto no empuxo ativo era o solo que empurrava o muro, aqui é o contrário. Aqui é o muro que empurra o solo. Por isso, esse aqui, como o nosso referencial sempre vai ser o solo, vamos aqui. Quando o solo está recebendo uma ação, ele está atuando de forma passiva nessa situação. Já quando o solo está fazendo uma ação, ele está atuando de forma ativa nessa estrutura, tudo bem? E aí, outra característica do empuxo passivo é que acontece um deslocamento do adaptário no sentido do muro solo, tudo bem? Ok, agora vamos ver aqui os exemplos desse tipo de estrutura. O que nós temos? Aqui nós temos uma ponte do tipo arco. E aí, o que acontece? Nós temos aqui um arco. E a tendência desse arco seria o quê? Seria abrir. Só que o solo vai impedi-lo de se abrir. Só que, vamos pensar, o que está acontecendo aqui? Essa base aqui dessa ponte está empurrando o solo. Se é a estrutura que empurra o solo, nós temos um exemplo de empuxo passivo. Vamos para o próximo? Aqui nós temos estroncas que estão sendo utilizadas para escorar uma vala. Então, vamos pensar. Para evitar o desmoronamento, a estronca está empurrando o solo. Então, como o solo está recebendo ação, nós temos aqui um caso de empuxo passivo. Outro caso de empuxo passivo é o seguinte. Aqui nós vamos fazer a contenção de um talude. E, para isso, eu fiz um atirantamento da encosta. Como é que funciona? Aqui tem um tubo. Por dentro desse tubo, eu vou colocar nata de cimento. Vai surgir um bulbo aqui no fundo. E aí eu vou prender esse tirante numa placa de concreto aqui na superfície. Então, de novo, eu injeto nata de cimento aqui no solo, assim, e esse atirantamento tem que ir além da cunha de rompimento. E aqui no fundo vai surgir o quê? Um bulbo. E aí, para que não aconteça movimentação, eu coloco uma placa de concreto aqui. Então, o que acontece? Essa placa de concreto está empurrando o solo. Então, isso é chamado de empuxo passivo. Só que existem situações que ocorre empuxo passivo e empuxo ativo, tudo ao mesmo tempo. Olha, aqui nós temos um muro que está sendo fletido. E o que acontece? Qual a tendência desse muro? A tendência desse muro seria fazer assim. Seria girar para cá, né? Então, vamos pensar. Vamos supor que esse muro aqui essa aqui seja a sua posição final.
Então, o que acontece? Aqui nós temos dois tipos de empuxo. O solo tá empurrando o muro desse lado. Só que aqui, o muro que tá empurrando o solo. Então, desse lado seria o lado passivo e aqui ativo. Tudo bem? Então, aqui eu já mostrei para vocês todos os exemplos de estruturas submetidas a empuxo ativo e empuxo passivo. E na próxima aula eu vou mostrar as fórmulas de cálculo desses empuxos, tudo bem? Então, até a próxima, espero que tenham gostado da aula.